Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma aula da semana e eu quero convidar vocês, minha turminha do segundo ano, para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje com as disciplinas de História e Religião. Então, abre aí o teu livro integrado lá na página 262, disciplina de História, porque vamos falar um pouquinho e entender um pouco o mundo do trabalho. Antes de iniciar, temos aí, né, a imagem de alguns profissionais em seus locais de trabalho e vamos entender um pouquinho o que é o trabalho, tá certo? Temos aqui uma cientista, um professor, um homem realizando tarefas domésticas, uma funcionária de supermercado e vamos entender um pouco sobre o que se trata este mundo do trabalho. Vamos lá? Você sabe que as pessoas adultas trabalham, não é? Em sua casa, talvez exista alguém que saia todos os dias para trabalhar. Então, o que é o trabalho? Vamos lá entender. Trabalho é tudo aquilo que o ser humano ele produz com base em suas capacidades intelectuais e físicas. Ou seja, o ser humano ele é um ser criado, né, e preparado para, junto com as suas capacidades intelectuais e físicas, realizar alguns trabalhos básicos, ok? Como, por exemplo, estudar, arrumar a casa, cuidar dos filhos, dirigir um ônibus, recolher o lixo, plantar e colher verduras, consertar um carro, pintar um quadro, compor uma música, tudo isso é trabalho. Tudo aquilo que o homem consegue realizar, né, seja com sua capacidade intelectual ou com sua capacidade física, então podemos chamar isso de trabalho, ok? E vamos aqui então entender um pouquinho agora o que é o trabalho remunerado, tá certo? E as profissões. Então vamos lá. Algumas pessoas trabalham e recebem salário. Essas pessoas, em geral, possuem uma profissão e é um trabalhador remunerado. Assim como já foi dito, né? Que todo adulto ele precisa trabalhar e esse trabalho ele é feito com base nas suas capacidades intelectuais e físicas. Então, e aí, a maioria desses trabalhos eles são remunerados. O que é remunerado? Eles são pagos, existe um salário que é estipulado pelo governo ou pela empresa, tá certo? Para dar, né, aquela pessoa que exerceu uma função, que fez uma atividade na qual aquela empresa ou uma pessoa precisava, tá certo? Vamos lá agora para a nossa página 263. Porque aqui ele continua explicando aqui justamente o que tinha acabado de falar, né? Que esse trabalhador ele recebe uma quantidade em dinheiro que serve como retribuição ao trabalho que ele executou, ou seja, ao trabalho que ele realizou. Há profissões que existem há muito tempo, como o do sapateiro, né? Outras profissões, né, são novas, como o do programador de jogos eletrônicos. No geral, as profissões mais antigas são passadas de pais para filhos. E por que isso acontecia, né? No caso da profissão do sapateiro, essa profissão é uma profissão muito antiga e aí não existia na época escolas nem curso que ensinasse ninguém a ser sapateiro. Então essa profissão, por ser tão antiga, ela é uma profissão que ela era passada de pai para filho, dentro de toda uma geração. Então, o pai sapateiro passava a profissão para o seu filho, que mais tarde se tornaria sapateiro também. E aí, né, essa profissão foi passando e até hoje ainda existe. Existe poucos sapateiros, mas ainda temos, tá bom? E essa profissão ela vai passando de pai para filho como uma tradição. Por exemplo, no passado, né, como já foi dito, não havia escola nem recursos que formassem uma pessoa para ser um sapateiro. Era o pai, né, como já foi dito também, que ensinava o filho a consertar e a fazer sapatos. Hoje em dia, é cada vez mais comum as pessoas estudarem, se especializarem para poder executar uma profissão, para poder exercer essa profissão. Um programador de jogos, por exemplo, ele precisa aprender a linguagem dos códigos de programação que vai fazer o jogo e para que esse jogo ele possa existir e funcionar. Então, para ser um programador, né, de jogos, muitas pessoas hoje, com acesso à tecnologia, elas conseguem aprender, né, a fazer isso de forma solitária, ou então ela aprende com a outra pessoa, ou aprende, né, no próprio YouTube, que hoje ensina tudo. Mas é preciso ir para uma escola, para uma faculdade, para se estudar, para se especializar, tá bom? Talvez ele consiga aprender isso sozinho ou com algum parente ou um amigo, mas provavelmente ele terá que frequentar um curso especializado ou uma faculdade, né, como já foi dito. E aqui nós temos a imagem de uma feira de tecnologia que acontece todos os anos no Brasil. Então agora vamos entender um pouquinho dos trabalhos que existem dentro das cidades, na área urbana, tá certo?
Nas cidades, existem muitos trabalhadores em atividades urbanas, como no setor de serviços, por exemplo. Esses serviços são as atividades que fornecem à população energia elétrica, rede de água e esgoto, transportes, correios, policiamento e etc. Temos aqui, né, no exemplo, alguns profissionais que trabalham dentro das cidades com serviços, né, que são prestados a toda a população. Assim, esses trabalhadores podem ser eletricitários, funcionários de rede de água e esgoto, motoristas e cobradores de ônibus, bancários, carteiros e etc. Temos também os professores, engenheiros, médicos, dentistas, fisioterapeutas e advogados também que oferecem serviços a toda a população. E aí nós conseguimos, né, encontrar a maioria desses serviços dentro da cidade. Além dos serviços na maioria das cidades, existem indústrias também, tá, turma? Onde os trabalhadores das indústrias são operários. Eles podem ser mecânicos, funileiros, soldadores, tecelões e etc. Nas cidades, existem também trabalhadores que se dedicam ao comércio. Nesta atividade, encontramos profissionais como vendedores, caixas de supermercado, atendentes de loja e etc. Então, dentro da cidade, nós conseguimos encontrar uma variedade maior, né, de profissionais e de empregos, tá? Por quê? Porque dentro da cidade nós temos várias lojas, vários comércios, temos indústrias, fábricas. Então, tudo isso facilita, né, o acesso ao emprego para algumas pessoas. E aí, para que essas pessoas tenham um emprego melhor, elas precisam se especializar e estudarem mais, tá, turminha? Então, por isso, continua estudando, ok? Vamos entender agora um pouquinho sobre os trabalhos, né, que são realizados nos campos. Vamos lá, então, para a página 264. Porque, assim como na cidade, existem pessoas que moram no campo. E essas pessoas, elas também precisam se alimentar. E elas vão tirar o seu sustento, né, do seu trabalho. Então, vamos lá entender um pouquinho. No campo, existem trabalhadores com grande variedade de profissões. Os trabalhadores das fazendas podem se dedicar à plantação ou à pecuária. Por exemplo, também podem cuidar dos laticínios, das fabricações de queijos e de alimentos e etc. Ou seja, é do campo que vem o alimento que a gente coloca na nossa mesa, né? E aí, para que esses alimentos eles sejam produzidos, eles sejam ali, né, colhido, embalado tudo com muito cuidado, ele vem dali do campo. Tudo começa no campo, tá bom? Outro tipo de trabalhador é o agricultor, que cuida de pequenas plantações para consumo familiar ou para vender em feiras e supermercados das cidades. O agricultor tem sítios ou chácaras e normalmente vive ali com a sua família. Em outras grandes propriedades, o número de trabalhadores tem diminuído por causa da mecanização da produção, isto é, a introdução, certo, de máquinas que fazem o trabalho de várias pessoas, como arar a terra, semear e colher. Então, por conta dessa máquina, dessa tecnologia, as pessoas do campo, elas estão perdendo os seus empregos, né? Mas aí é como os grandes estudiosos, eles falam, né, que na medida que vamos evoluindo, vamos precisando de mais tecnologia. E aqui temos a imagem de alguns profissionais do campo. Temos aqui o agrônomo, o vaqueiro, a agricultora e o trabalhador em máquinas, tá certo? E agora vamos, através da leitura que a gente fez, do resumo, vocês vão agora realizar as atividades de vocês. Na página 265, no primeiro quesito, ele pede para preencher a cruzadinha com as profissões, com o nome das profissões. Então, vocês vão colocar, né, observar aqui as figuras e a numeração e colocar, né, então aí o nome de cada profissão no quadrado correto, tá, turma? No segundo, observe as fotos e escreva o nome também das profissões. Vamos para a página agora 266, no terceiro quesito que diz: encontre o local de trabalho dos profissionais. Para isso, destaque os adesivos localizados lá no final do livro. Então, no final do livro, temos aí 3 adesivos referente aqui ao local de trabalho de cada um desses profissionais. Caso algum de vocês não tenham no livro, porque pode acontecer, né, de algumas pessoas não terem no livro por uma questão de erro da própria gráfica, então vocês podem estar escrevendo aqui ou desenhando. Quarto quesito, encontre nas frases a seguir a melhor
definição de trabalho e circula. Então, aqui temos 3 frases relacionadas ao trabalho. Então, de acordo com o que a gente leu, o que a gente viu, quais dessas 3 frases melhor define o que é o trabalho? Então, você vai aqui circular, tá bom, turma? E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre profissões que desapareceram, tá bom? Aquelas profissões antigas que existiam antes e não existem mais, ok? Então, vamos lá agora para a nossa aula de religião. Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 91, lembrando que o livro de religião é o mesmo de ética, tá? Porque nós vamos entender um pouquinho e falar um pouquinho sobre justiça. Então, temos aqui, né? A justiça. Quando falamos em justiça, logo lembramos dos tribunais, advogados, juízes. Está correto. Mas a justiça tem suas bases na convivência entre as pessoas. Ou seja, dentro da nossa convivência como sociedade, familiar e escolar, nós temos que ter uma base, né, de justiça em tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente for realizar, que a gente for falar, ok, turma? Então vamos entender um pouco. De modo que o respeito e a fraternidade sejam vistos como valores que não devem ser deixados de lado. Então, né, para poder exercer essa justiça, precisamos sempre ter, né, o respeito e os valores, né, que são adquiridos ao passar do tempo. Na medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, né, a gente vai desenvolvendo, nós vamos aprendendo, né, com os nossos familiares, com a sociedade, alguns valores que precisam permanecer em nossas vidas, tá bom? Então, vamos lá. Justiça é termos o que é nosso. Justiça é termos o que é nosso, de direito e dar ao outro o que é o direito deles. Ou seja, né, eu costumo sempre dizer que o meu direito termina quando o seu começa. E o meu começa quando o seu termina. Então, é preciso, né, que saibamos disso e respeitemos isso também, para que possamos, então, viver em harmonia uns com os outros. Uma coisa justa é algo que nem é de mais, nem é de menos. Quando falta justiça, as pessoas sofrem com o descaso, como vimos em temas anteriores. Ficar sem seus direitos respeitados, né, é uma falta de justiça. Por exemplo, sabemos que temos o direito, né, a uma alimentação digna, a uma escolaridade. Então, a partir do momento que esses direitos são roubados nossos, está acontecendo ali uma injustiça, tá certo? Então, vamos lá. Ser justo é agir corretamente com as outras pessoas. A justiça, portanto, pode orientar diversos aspectos de nossas vidas, as leis que temos que seguir, os direitos que essas leis nos dão, o modo como as pessoas vivem, trabalham e se comportam. Dentro dessas particularidades, algo que chama muito a atenção é a justiça social. A justiça social é o modo como ordenamos a vida em sociedade, ou seja, como convivemos uns com os outros, tá? Com a preservação dos direitos humanos e da dignidade das pessoas. Dentro dessa reflexão, então, os direitos pelas quais temos que lutar: educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, lazer, segurança. São, né, direitos básicos que todo ser humano precisa, e aí é uma questão de justiça que nós tenhamos acesso a todos esses direitos, tá bom? Sem eles, não podemos construir uma sociedade mais justa e um mundo melhor para nós e para as gerações que ainda estão por vir. Então, né, precisamos entender que a justiça não se trata apenas de tribunais, de advogados e de juízes, mas precisamos entender que essa justiça ela se faz diante das nossas atitudes perante ao próximo, perante ao outro, tá certo? Então precisamos ter atitudes justas, pensar sempre de forma coletiva e nunca de forma individual, ok, turminha? Então, com base nisso, vamos responder então as nossas atividades. Lá na página 92, no primeiro quesito diz: ordene as palavras de acordo com os números e forme uma frase. Então, temos aqui, né, um quadrado da letra A e da letra B. Segundo quesito: leia as frases abaixo e coloque C para as frases corretas e R para as erradas. Então, de acordo com o que a gente viu, vamos lá. Primeira frase:
Quando nossas atitudes e comportamentos estão corretos, dizemos que agimos de forma justa. Isso é correto ou isso está errado? Isso está certo ou isso está errado? Então, você vai aqui colocar, né? Você vai colocar aqui a letra correspondente, tá? C, né, no caso, para as frases corretas e E para as frases erradas. Na próxima, fico chateado como me chamam por apelidos, mas gosto muito de colocar apelido nos outros. Quer dizer, o que eu não quero para mim, eu não posso dar para os outros. Então, essa atitude aqui, ela é correta ou ela é errada, tá? Então, você vai escrever aqui. Depois, é justo que eu sempre responda a verdade para as pessoas que me fazem que me fazem alguma pergunta. Isto está certo ou isto está errado? A última. Antes de fazer alguma coisa com alguém, me pergunto se eu gostaria que fizessem comigo. Então, isso está certo ou isso está errado? Então, você vai colocar C para correto e E para errado, tá bom? Terceiro, observe as figuras abaixo e escreva nos círculos a letra J para o que é justo e a letra L, aliás, a letra I para o que é injusto, tá? Então, aqui, uma criança que está trabalhando de forma muito grosseira, carregando uma carroça. Isso é justo ou isso é injusto? Uma criança que está, né, dormindo no seu quarto de forma segura. Isso é justo ou é injusto? Uma criança, né, que está dormindo na rua, né, coberta apenas por um papel de jornal. Isso é justo ou é injusto? Uma outra criança que tem aqui a sua refeição diária. Isso é justo ou é injusto, turma? Então, você vai colocar, tá? E agora, temos também na nossa página 93, né? Isso para finalizar a nossa atividade. Tem assim, quarto quesito. Para atravessar o labirinto, você tem que pintar apenas as palavras que formam o significado de justiça. Leve o menino até o símbolo da justiça e descubra a frase que se formou ao juntar as palavras na ordem e que aparecem em um caminho correto, tá bom? Então, ó, você vai pintar aqui, tá certo? No caso aqui no labirinto, apenas as palavras que formam o significado da palavra justiça, ok? Então, aí você vai escrevendo, no caso aqui não é nem palavra, né? São letras que você vai pintar até formar uma frase, ok? E quinto, escreva 4 exemplos de direitos que a justiça social busca preservar. Então, a gente falou isso lá no nosso texto. Lá no nosso texto tem. Então, você vai ler, vai procurar e vai escrever aqui novamente, tá bom, turma? Então, beijos para vocês. Até a nossa aula de amanhã e fiquem com Deus.